Vamos para o nosso segundo tópico, somente a graça. Pastor César, como a graça de Deus nos liberta dessa prisão de culpa e de legalismo? Eu acho que sempre que a gente fala de salvação somente pela graça, a gente precisa começar pelo problema, né? A gente só entende que a salvação somente pela graça quando a gente entende o tamanho da enrascada em que a gente estava. Se o ser humano tivesse alguma capacidade de, por si, alcançar a salvação, né, a salvação não precisava ser somente pela graça. Né? Se houvesse a possibilidade de o ser humano escalar, né, pouco a pouco, até alcançar o nível de merecer alguma coisa, nós diríamos assim, a salvação tem uma importância aí da graça, mas não é somente por ela. Quando a gente fala que a salvação é somente pela graça, a gente está querendo dizer também, né, é porque não tinha outro jeito e porque para a salvação não há uma contribuição, uma preparação humana prévia. É somente pela graça e por isso é completamente imerecida essa salvação. Né? Isso tem consequências enormes para a compreensão que a pessoa tem sobre si mesma, enquanto pessoa salva, e para o valor que se dá ao sacrifício de Cristo, né? Não é um complemento, não é uma ajudinha que Deus me deu, não é um detalhe, é tudo, né? Está ali, a minha salvação está na cruz de Cristo. E também muda o modo como a pessoa olha para o outro cristão também. Porque se eu reconheço que eu não contribuí para ser agraciado, mas eu fui agraciado estando morto em delitos e pecados, eu olho para o outro sabendo da sua imperfeição também, mas dizendo, graças a Deus, né? Ele pode ser salvo também pela graça, a mesma graça que me alcançou. Né? Isso me parece que muda a nossa visão completamente sobre nós mesmos, sobre Deus e sobre o próximo, sobre a igreja, sobre as nossas expectativas mudam, a nossa compreensão muda completamente, né? E fica muito claro para a gente, né? Muito mais claro, que o que nós temos a expressar, acima de tudo, diante dessa realidade, é gratidão a Deus, porque nós não podíamos fazer nada e não fizemos ali nada. Perfeito. O pastor Valdemar, o texto de Efésios 2, 8 e 9 é muito claro, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O senhor certamente vive também no meio evangélico e tem muito contato. O senhor me diria que esse texto ele é vivido no meio evangélico de forma mais viva do que poderia, ou por vezes ele é esquecido e aí sempre o relacionamento de Deus se torna algo como uma meritocracia? O senhor pode falar um pouco sobre isso? Eu acho que essa doutrina, que para mim é a mais linda de todas, né, pela graça, ela bate muito forte em nós homens, né, o masculino. Vocês gostam de favor? Repara como é o meio da nossa natureza, assim, que a gente tem que resolver os nossos problemas, a gente tem que correr atrás, a gente não quer nada de graça. A gente se orgulha de ter feito as coisas que deram bastante enfado e cansaço. A gente às vezes se orgulha, né, daquele terminar o dia assim, olhar para trás e falar, nossa, como eu trabalhei duro hoje. E eu acho que essa doutrina da graça, ela chacoalha um pouco essa nossa masculinidade aí de que a gente tem que resolver todos os problemas, de que a gente é o provedor. E aí a gente se dá conta, cara, que a gente não é capaz, que a gente tem uma impotência, que a gente não, né, que o César lembrou muito bem assim, cara, nós não damos conta. É uma dívida impagável. A gente não tem condições de fazer isso. Isso vai muito contra o que a gente tem ouvido nas igrejas sendo pregado. Você é capaz de tudo, você foi chamado para ser vitorioso,
né, essa coisa assim da autoajuda, é só acreditar, com fé você chega lá. Não, chega lá onde, né? Chega lá onde? Chega numa frustração, muitas vezes. Então, eu vejo que realmente descansar no Senhor é um desafio muito grande. A gente realmente confiar. Tanto que, quando você fala para as pessoas, vocês devem ter vivido essa experiência já, que a gente é aceito por Deus pela graça dele, não pelas obras, as pessoas não faz sentido. Fala, não pode. Parece mais racional, mais compreensível acreditar que eu preciso ser obediente, que é a doutrina da maioria das igrejas, né? Que coloca a salvação é pela graça mais obediência. Ou na Igreja Católica, né? A salvação é pela graça, vamos dizer, pela morte de Cristo na cruz, mais boas ações. Ou no Espiritismo, que diz que a gente vai evoluir e tal pela caridade. Né? Então, assim, você vê, o ser humano sempre está como se ele fosse capaz de algo. Então, apresenta uma antropologia positiva, né? Você é capaz de se salvar, você com o teu esforço, com a tua dedicação, se você aceitar Jesus, se você fizer o que a lei manda, e aí entra no que você falou no começo do legalismo, né? Do temor, pela graça você é salvo. Isso não vem de você. A Nova Tradução diz, né? É um presente de Deus. Cara, quando a gente entende isso, e olha para a cruz e fala assim, poxa, eu devia estar lá. Puxa, Jesus pagou o preço dos meus pecados, eu, pobre, miserável pecador. Quem sou eu para Cristo morrer por mim? Quem sou eu? Enquanto eu não tiver essa noção, né, que o César tocou nesse ponto, de quem sou eu, né? Trapo de imundícia, né? Absorvente usado. Esse sou eu. Porque eu não me vejo assim, né, Ramírez e César? Como é que a gente se vê? Pô, um cara com potencial enorme, uma capacidade enorme, e que a qualquer momento só falta um código para me desbloquear, ou falta alguma coisa assim, né, que vai, de repente, dentro de mim, vai dar um estalo e eu vou prosperar. E isso traz, assim, uma coisa tão triste, porque move com a ganância, com a cobiça e com o egoísmo. E é o contrário somente pela graça, né? Porque na graça, uma vez eu li um livro do Philip Yancey, que ele diz assim, que Jesus é o filho pródigo. Ele pega toda a herança do pai e gasta com os amigos, né? Entendeu? Ele faz uma comparação louca, né, do filho pródigo. Mas é interessante olhar assim, Jesus é pródigo, né? Ele é esbanjador, ele esbanja a graça. Ele encontra um cara no boteco lá, um pé rapado, como eu, assim, um Zé Ninguém, e ele, tá aqui, meu filho, um presente para você. Que presente? É a vida eterna. É o perdão dos teus pecados. Nossa, quando eu me tocar disso, cara, aí eu não vou ter outro olhar para ele, a não ser o que o César falou, gratidão. Falou, Senhor, cara, muito obrigado. E quando a gente está com o coração cheio de gratidão, rapaz, a gente sai saltitando pelas ruas aí, né, alegre, feliz, e as pessoas vão perceber. Qual é a razão da tua esperança? É que pela graça eu fui salvo, cara. Deus me deu um presente. E não é dinheiro, não é prosperidade, não é... né? É maravilhoso. E é tão diferente, né, realmente do que tem sido pregado. Eu conversava hoje com um rapaz por aqui, ele acompanha bem, né, o cenário religioso, até por ter participado muito tempo disso, e ele dizia assim, não, eu sei como vai ser a pregação ali. Geralmente é a partir do Antigo Testamento, é a partir de alguma figura do Antigo Testamento, que é usada como exemplo para terminar dizendo para a pessoa, faça assim também, e você vai ser abençoado. E aí, o mais das vezes, ser abençoado significa ter bens materiais, ter aquela vitória pessoal que você espera. E no meio disso tudo, a graça, ela se torna invisível. Ela é inexistente, muitas vezes. Quando ela é mencionada porque um texto, né, levou a isso, ela fica discreta ali. Não é do interesse apontar para a graça de muitas vezes muitas vezes ela é só aquela faísca inicial, né? Que, sim, sem a graça não vai, mas sempre tem mais, né?
Mas o importante é toda o essa outra mais. história aqui que eu vou contar para você, né? Siga essa receita. Olha à José no risca. Egito, né? Olha lá, Exatamente. faz igual ele, ser fiel, se mantenha fiel, que Deus vai te abençoar. E isso quando não, porque isso eu já escutei mensagem assim, quando não se esquece de mencionar Jesus, absolutamente, absolutamente. Eu até, teve gente da congregação que nem acreditou, porque eu falei assim, olha, eu recebi uma mensagem de um pastor batista para o dia de finados, ele estava contra a celebração do dia de finados, né? E escreveu uma mensagem de vida no dia da morte. Só que na mensagem de vida dele, curiosamente, 2 páginas, ele não mencionava Jesus nenhuma vez, nem Jesus, Filho de Deus, Cristo, nada, cruz. Simplesmente não falava disso. Falava de viver uma vida correta para você ter um destino certo, para você não ter que ficar com ninguém chorando por você depois. Essa era a mensagem de consolo. Parece que é caricatura, não, mas é real. Teve gente da congregação que me pediu, pastor, eu quero ver essa mensagem. Me manda, mandei. Infelizmente, é só abrir qualquer YouTube aí da vida, você vai encontrar mensagens assim. Infelizmente, a beleza do evangelho tem sido perdida e sido trocada por palha, né, por palha. Pense você, nosso ouvinte, em um momento em que você experimentou essa graça de forma marcante na sua vida. Como isso mudou e como isso tem o poder de mudar outras vidas também com o seu testemunho. Falando que Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados, para te dar salvação, algo imerecido por cada um de nós. Muito obrigado, pastores. Vamos para o nosso próximo. Somente a fé nos ensina, esse conceito nos ensina que somos justificados pela fé e não por obras. Nós já falamos um pouquinho a respeito disso, né, no tópico acima. Pastor César, explica para a gente essa ideia de achar o amor de Deus algo merecido pelas obras. A gente pode partir da expressão inteira, né, que a gente usa nas nossas confissões, dizendo que nós somos justificados por graça mediante a fé, né, e até colocar as duas coisas, então, para conversar, porque pode existir, como a gente até mencionou, em algum ensino e no coração das pessoas, a ideia de que, sim, a graça de Deus é muito importante. Mas como eu recebo essa graça? Né? Como que eu vou ser alvo dessa ação graciosa de Deus? Eu vou me preparar para isso. Eu tenho certas atitudes, certas inclinações, certa disciplina espiritual até, para receber a graça de Deus e assim ser ajudado. Né? E aí, quando a gente usa a expressão completa, né, por graça mediante a fé, nós aprendemos que não é por uma capacidade nossa ou por uma aptidão nossa que nós recebemos a graça de Deus. A graça de Deus é recebida por um meio, e esse meio de recepção da graça, né, que faz com que nós recebamos essa graça de Deus que é oferecida para todo mundo, é a fé. Né? É a fé, e nós aprendemos com o texto mencionado antes, né, que tudo isso que nós vivemos, então, de sermos tratados com graça, de recebermos isso pela fé, é um presente de Deus. Então, isso muda essa perspectiva de pensar, eu vou me preparar. Eu vou me preparar, eu mereci. É por graça, mas eu mereci. Não, né? Não, porque eu receber a graça também foi pela fé simplesmente, e não por obras que você praticou. Né? Isso muda a nossa concepção completamente de salvação e nos dá uma tranquilidade. Né? Porque se não for assim, né, e se for por obras que eu vou construindo essa recepção da graça, né, eu poderia ainda pensar, será que eu fiz o suficiente para merecer essa graça de Deus? Ou pelo menos, será que eu fiz a minha parte direito para poder ser um bom receptáculo da graça? E quando a gente aprende que é pela fé, né, que isso tudo acontece conosco, as coisas mudam. Perfeito. Pastor Valdemar, a pergunta seria
como a fé verdadeira se traduz em ações no dia a dia, sem que caiamos na armadilha, né, de pensar que somos melhores do que o nosso irmão e, consequentemente, também cair na armadilha de que as obras nos tornam mais excelentes aos olhos de Deus, né? Quando falo em fé, né, eu logo vim abrir a Bíblia em Romanos 3, né? Que Romanos 3, para mim, tem muito conteúdo sobre isso. O 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando a gente está falando aqui somente pela fé, a gente está falando na fé que nós recebemos de Deus no dia do nosso batismo, ou quando ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito Santo agiu no nosso coração, e nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala fé, o importante é ter fé. Eu tenho até uma camiseta de uma música, de um samba, né? Vai na fé. Né? Mas será que o compositor está falando da mesma fé que nós estamos falando aqui hoje? Não é aquela fé, não, eu tenho que acreditar, né? Dias melhores virão, o pensamento positivo. Então, a fé que nós falamos é a fé que nos foi dada no coração, colocada no nosso coração por ação do Espírito Santo. Eu lembro de uma revista chamada Boas Novas. Ela foi escrita especialmente para alcançar as pessoas quando o Muro de Berlim caiu e a União Soviética deixou de ser um país comunista e deixou de perseguir a igreja. A Igreja Luterana Americana fez um trabalho muito interessante naquelas repúblicas. E tem, eu acho que o volume 4, que tem um homem no centro da revista, assim, é uma página dupla, que é um caixão enorme. Não sei se vocês já viram essa imagem. É um caixão enorme. E um cara morto ainda tem aquele algodãozinho no nariz. E ele usa aquela imagem para dar o exemplo do que somos nós sem a fé. Nós somos mortos espiritualmente. É como, né, o nosso amigo lá que foi ressuscitado por Cristo, né, Lázaro, né, foi ressuscitado. Isso. Quer dizer, se Jesus não fala, a palavra não alcança ele, e ele vem para fora, ele não viria. Assim também nós não podemos crer nas coisas de Deus, crer em Deus, em Jesus, se não for o presente dado por Deus, que é a fé. Então, como é que eu vou me orgulhar de algo que eu ganhei, não pelo meu esforço, mas foi um presente dado por Deus? Então, ele não me move a uma arrogância, porque, de fato, de novo, eu sei quem eu sou. Pobre, miserável pecador. Eu sei o que eu mereço. O salário do pecado é a morte. Mas o presente de Deus é a vida eterna. E esse presente ele nos dá pela fé. Então, a fé é algo fabuloso que me move a viver com muita humildade também. Né? Com muita gratidão e muita humildade. Eu acho que são dois aspectos que a gente tem que falar bastante, né? Na prática. O que a fé traz para mim? Gratidão e humildade. Porque eu sei o que eu mereço e não é o céu. Mas pela fé, né, que Deus colocou no meu coração, eu recebi a dádiva de crer em Jesus como meu Salvador. Um presente. Perfeito. Eu lembro bem do o Franz Piper, na dogmática dele, ele enfrenta essa pergunta, né, e ele diz assim, uma congregação madura que foi ensinada sobre a doutrina da salvação somente pela fé, isso estando bem assentado, né, e bem pregado, ela pode ouvir uma palavra sobre boas obras, ela pode ser exortada às boas obras, ela não vai se confundir, porque a base está estabelecida, ela sabe de onde que ela veio, ela sabe por que ela tem a salvação. Eu acho que essa maturidade é importante. Claro, a gente não pode falar, talvez ele tenha sido um pouco simplista na ideia de uma congregação. Né? Numa congregação você tem várias mentes, né? Tem pessoas que são mais maduras, né? Mas de qualquer forma, né? A gente no trabalho pastoral isso vai sendo resolvido nos estudos, nas conversas, né? Acho que como o pastor Valdemar colocou, isso se resolve, né? Com um ensino claro, isso não é um problema, não. Eu acho que eu acho que é importante isso, não ter medo realmente também de falar sobre as boas obras. Nós temos agora os textos, claro, esse nosso programa aqui ele vai ser futuramente colocado no ar, mas os textos que eu estou estudando para o sermão de domingo me levaram a um tema que é verdade e fé.
um encontro que transforma vidas. E o texto do Evangelho tem as bem-aventuranças, que trata muito de questões de justiça, que você pode abordar muito. Então, a prática, né, da vida cristã, eu não faço boas obras para ganhar pontinhos com Deus. Eu lembro muito de uma frase do meu pai, que ele falava assim: filho, você tem que honrar o meu nome por 2 motivos. Eu falava: pai, quais são os 2? Primeiro, que você é meu filho. Segundo, que você carrega o meu nome, né? Eu sou Júnior, né? Então ele falava muito, quer dizer, eu não tinha que fazer boas obras para ser filho do meu pai, né? Eu não tinha que honrá-lo, mas porque eu sou filho dele, né? Eu quero que ele tenha orgulho de mim no sentido positivo dessa palavra, né? Eu quero que ele fique feliz com as minhas ações, que ele não fique chateado. Meu pai era muito um cara assim, que quando a gente fazia alguma coisa errada, que ele tinha que puxar a nossa orelha, ele chorava, porque ele não gostava de brigar com a gente. Era um pai assim diferente dos pais dos meus colegas. O pessoal tinha muita inveja, entre aspas, assim, porque eles falavam: queria que meu pai fosse igual ao teu, porque meu pai não batia, né? Meu pai conversava, dialogava, e era um cara que fazia isso. Era quando a gente fazia alguma coisa que errada e ele tinha que vir punir a gente, ele chorava. Porque ele falava assim: estão me obrigando a fazer uma coisa que eu detesto. Era quase uma obra, teologando, que idolatrando um pouco meu pai, né? Uma obra estranha ao meu pai, né? A lei. Assim, era um cara que preferia bater papo, orientar e dar conselho. Então eu aprendi, acho que em casa, com esse exemplo dele, que eu não preciso fazer as coisas para ser filho de Deus, para morar com Deus no céu. É porque eu já sou filho, eu já tenho a herança que ele me deu. Então, agora eu faço isso para honrar o nome dele e para testemunhar para as pessoas como ele é bom, né? Como ele é bom, como ele é maravilhoso. Legal a atitude do pai do senhor, né? Pastor César, o senhor poderia comentar para a gente um pouquinho, ainda nesse tema, sobre o texto de Hebreus 11:1, que diz assim, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu acho que isso Fácil, fica tranquilo. fica tranquilo, né? Não, o interessante é essa nossa vontade de ter as coisas diante dos olhos, né? De caminhar vendo exatamente tudo, né? Esse apego às coisas que a gente chama de coisas concretas, por isso, as coisas que são palpáveis, né? E que são mensuráveis também. E por isso, nessa competição que existe no coração das pessoas entre a fé, aquilo que a palavra coloca, e aquilo que é o apelo do mundo hoje, né? As coisas do mundo ganham muito espaço no coração da pessoa, se não é por obra do Espírito Santo. Afinal de contas, são coisas que eu posso contar, eu posso guardar, eu posso colocar nem que seja na conta bancária e todo dia conferir, né? Enquanto que a fé, até um texto que nós estamos estudando agora também para o domingo vai trabalhar isso, né? Ela te aponta para algo que você não vê, que não está no seu horizonte de visão agora. E não pode estar mesmo, né? Não pode porque é fé, né? E se é fé, não é aquilo que você já tem diante de si. A gente pode até lembrar aqui também de algo que foi recente na nossa reflexão, a partir de Coríntios 13, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo diz algo de forma extremamente ousada e que às vezes passa despercebido, que é que a fé e a esperança são menores do que o amor, né? O amor é maior do que a fé, porque o amor não acaba, né? Ele vai dizer isso. Quer dizer que a fé acaba? Sim. Por quê? Porque quando nós estivermos ressurretos com Cristo, nós não precisamos crer mais. Nós veremos face a face. Paulo usa essa expressão também, né? Hoje nós vemos como que por um espelho, de forma indefinida. Então, muito daquilo que nós afirmamos, nós simplesmente cremos, mas não vemos. Sobre nós mesmos, o que nós somos? Quando nós dizemos, eu sou filho de Deus, eu vejo isso. Olha, eu creio nisso.
que a palavra me diz. Eu vejo a Santa Igreja Cristã? Não, eu creio nisso. Né? Eu vejo a vida eterna? Não, eu creio. Agora, quando eu estiver diante de Deus lá, eu não creio em mais nada disso. Nem tenho esperança mais, não tenho esperança por aquilo que eu não mais espero, aquilo que já está comigo. Chegou lá, né? Mas o amor permanece. Né? Mas o amor permanece. Eu acho que isso esclarece para a gente por que a fé é uma fé no que nós não temos, assim, no que é invisível. Né? Acho que isso ajuda a gente a perceber por que tem que ser assim.